Paz de Jesus, o amor de Maria estejam com você, meu irmão, minha irmã. É um prazer mais uma vez poder estar aqui falando com você da palavra de Deus, compartilhando dessa palavra que é fonte de luz, fonte de vida para todos nós. E antes de nós começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes em que o vídeo novo é postado, tá? Detalhe, curte também, tá? Porque assim o YouTube entende que você gostou e aí automaticamente ele vai fazer com que esse vídeo seja entregue a mais pessoas. Bom, nós vamos começar uma nova direção hoje do nosso estudo. A gente vai começar a falar hoje sobre a carta aos Gálatas. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia em Carta aos Gálatas. Nós vamos começar então Gálatas, capítulo 1, versos do 1 ao 10. Bom, quem escreve a carta aos Gálatas é Paulo. Eu vou contar rapidinho um pouquinho da forma como Paulo sofreu a conversão dele, né? Paulo de Tarso, né? Melhor, Saulo, ele é sem dúvida um dos personagens os personagens bíblicos, né? Mais conhecidos por todos nós cristãos. Seu nome era Saulo, nome romano, e ele nasceu em Tarso, na Sicília. Tarso era uma cidade grande, uma cidade universitária. Ficava ali próxima à costa nordeste do mar Mediterrâneo. E embora tenha nascido cidadão romano, Paulo era judeu e um israelita da tribo de Benjamim, membro zeloso do partido dos fariseus. Ele foi educado em Jerusalém, conhecia profundamente a cultura grega e ele também falava aramaico, ele tinha uma tradição ao farisaísmo e ele era estrito observador da lei, mais avançado ainda no judaísmo do que os seus contemporâneos. O detalhe é que Saulo, mesmo tendo a cidadania romana, e aqui eu não vou entrar muito em detalhe como ele conseguiu essa cidadania romana, essa cidadania dava a ele alguns privilégios, né? E um dos privilégios é que se caso um cidadão romano fosse preso, condenado à morte, essa condenação à morte ou a forma como ele seria, né, executado não fosse da pior forma possível, ou seja, crucificado. No livro de Atos dos Apóstolos, informa que quando o Estevão ele foi apedrejado, as suas vestes elas foram depositadas aos pés de Paulo. Antes, ainda, né, melhor dizendo, ainda Saulo, né? E após esse episódio, o Saulo ele tomou uma posição importante junto à perseguição dos cristãos. Ele literalmente recebeu autoridade oficial para liderar e para perseguir todos os cristãos. Tanto é que ele próprio afirmava o seguinte, respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Isso está lá em Atos 9:1. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir, de acabar com toda a comunidade cristã que ali havia. Porém, no caminho, aconteceu algo que surpreendeu Paulo, né? Ele encontrou Jesus. Esse encontro de Saulo, vamos dizer assim, né, com Cristo, fez com que a vida desse homem mudasse radicalmente. Ele deixa de ser perseguidor de cristãos e passa a ser um cristão atuante na palavra e no evangelho. Duro, carrasco, não é? Maldoso. Ele era, sim, também temente a Deus após a sua conversão e muito amoroso, muito amoroso. Naquele momento do encontro que ele teve com Cristo, ainda Saulo, né? Ele viu Cristo ressurreto e ele ouviu as palavras de Cristo. E o ponto de partida para a conversão de Paulo naquele momento foi a permissão, ou seja, Paulo permitiu ser curado por Cristo.
Sabe em que momento? Naquele momento onde ele diz assim, claro que com medo, não sabia o que estava acontecendo, né? Aliás, ele tinha algo diferente, tinha algo diferente acontecendo com ele, mas quando ele viu Cristo, quando ele ouviu Cristo, ele se deixou entregar. E o ponto de partida para a mudança na vida dele foi quando ele falou assim: Senhor, o que queres que eu faça? A partir desse momento, Jesus entrou no coração de Saulo e literalmente a mudança aconteceu. E essa mudança não foi só na vida dele, né? Não foi na vida só de Saulo. A partir daquele momento ali, ele passa a entender o Evangelho, a entender Cristo, né? E toda aquela dureza, toda aquela forma ameaçadora, violenta que ele tinha, tudo aquilo ali passa a ser convertido, se transforma literalmente em tudo que Cristo é. Então, Paulo passa a apresentar Cristo na vida dele, passa a representar Cristo, as pessoas veem Cristo nele, a ver a ternura, a sensibilidade, ver amor. Segue para Damasco, lá ele é batizado por Ananias, vai para a Arábia, retorna para Damasco, né? Foge, vai para Jerusalém, porque ele começa a ser perseguido por causa do evangelho que ele prega. E lá em Jerusalém ele até tenta encontrar os discípulos e fazer parte dos discípulos, porque ali ele estaria próximo a todos aqueles que conviveram com Cristo. O maior desejo de Paulo era literalmente estar com os 12 ali, né? Estar com os discípulos, não necessariamente com os 12, porque eles já não estavam mais juntos, porém, ele não conseguiu. Um dos fatores é que Paulo era ainda temido pelo que ele fazia com os cristãos, então os discípulos tinham medo dele, o que ele poderia fazer, poderia estar disfarçado, não é? Mas enfim, Paulo consegue então ficar com Pedro, fica 15 dias com Pedro, e a partir dali então ele começa a pregar o evangelho, ele começa as suas grandes viagens e etc. Então Paulo, ele era um homem escolhido por Deus, ele foi escolhido por Deus porque ele era um homem audacioso, ele sempre foi um homem muito corajoso, ousado, forte, conhecedor das leis, mas principalmente Paulo era muito, muito doutrinado. A carta aos Gálatas tem sido chamado por muitos historiadores de a carta magna da igreja. E nessa carta que é escrita por Paulo, descreve, na realidade ele escreve para a região da Galácia. A região da Galácia era uma região onde tinham várias comunidades, uma região grande, tinham várias igrejas ali. Então ele escreve para a região, não especificamente para uma igreja em si, não é? E ele escreve então para todos, não é? Ele não direciona a apenas uma. E nesses versos de 1 a 10, Paulo ele vem alertar, na realidade, a todos os que ali vivem, a todos os cristãos que vivem, que conhecem, que já foram apresentados ao Evangelho, sobre o perigo de outro Evangelho e a liberdade em Cristo. O que Paulo vem nos propor nessa carta é que a salvação ou a justificação, ela é dada pela fé, jamais pela lei. Vocês já vão entender. Jamais pelas obras. E o principal argumento de Paulo era a defesa da liberdade cristã, em oposição ao chamado ensinamento dos judaizantes. Estes judaizantes, eles insistiam que para se obter a salvação era necessário observar as leis, as antigas leis, as leis de Moisés e as cerimônias, aquilo tudo que era pregado, né? Quando Moisés, ainda quando as leis prevaleciam, as de Moisés, os chamados sacrifícios,
Paulo, ele estava literalmente perplexo ao escrever essa carta. Tanto que as outras cartas que são escritas por Paulo, meus irmãos, sempre começa com uma saudação, sempre começa com um elogio à comunidade, mesmo sabendo que as comunidades, enfim, elas tinham problemas, elas não andavam 100% corretas, mas Paulo sempre costumava elogiar as comunidades nas quais ele escrevia. E nessa carta, ele não começa desta forma. Paulo, desde o princípio, ele externa aqui uma preocupação com o que está acontecendo ali. Paulo literalmente estava admirado, perplexo, a palavra é essa, né? Com uma região que já conhecia, ela já tinha sido apresentada ao Evangelho, ela já tinha testificado as ações do Evangelho com milagres, com curas e etc. E de uma hora para outra, eles estavam se desviando, abandonando, transferindo fidelidade. Ou seja, eles estavam novamente tomando como verdade que a salvação era apenas proporcionado por um dado conjunto de leis, ou seja, a lei de Moisés. Paulo ainda afirma que de forma tão rápida essa mudança aconteceu, e ele não se conformava com o que estava vendo. O problema nesse caso que havia nessa região e que Paulo detectou era justamente dado pela doutrina, ou pela falta dela. Como Paulo era um homem muito doutrinado, ele sabia que para você perseverar naquilo que você acreditava como certo, você precisa acreditar naquilo que você tem como verdade. Acontece que algumas pessoas, elas esperam sempre que outras doutrinas venham preencher o que de repente elas estejam faltando, o que falta nelas. Não é? E talvez essas pessoas elas ainda não tenham conhecido a Cristo, mas o que Paulo não se conformava é que nessa região, nessas comunidades, o Evangelho já tinha sido pregado, o Evangelho já tinha sido mostrado. Então, quando Paulo vê que o problema é na doutrina, nossa, isso mexeu muito com ele. Ele ficou muito bravo, ficou muito chateado, muito chateado. Meus irmãos, e é engraçado que nos é dito desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento ele já vem nos alertando. O povo perece por falta de conhecimento, entendimento, reflexão, por falta de maturidade. E era isso que o Paulo estava vendo naquele povo. E se a gente trazer hoje para nós perecemos muitas vezes porque não seguimos uma doutrina, mas uma doutrina correta. Nós queremos agradar todo mundo. Não é todo mundo que nós devemos agradar. Nos falta conhecimento, nos falta reflexão, nos falta sabedoria, nos falta propósito de vida. Nos falta o propósito, literalmente, de entender o Evangelho. E o Evangelho é para todos. Paulo afirma aqui que a gente não tem que ser como criança. E ainda ele usa como criança no mar. Sabe por quê? Porque a criança não tem firmeza nos seus passos. Então a onda pode o levar de um canto para o outro. Que nós não devemos ser jogados de lá para cá por qualquer doutrina. E muitas vezes nós nos deixamos, assim como essa comunidade, ou melhor, essa região, ela foi sendo deixada levar pela esperteza, pela astúcia de pessoas que vêm e falam e convencem você pelo que ela está falando, e não pela palavra. E não pela palavra. Aqui, meu povo, a gente percebe o quanto é importante você ter uma doutrina saudável. Sabe aquele termo, Maria vai com as outras? Pois é, meu irmão, pois é, minha irmã.
A gente precisa ser firme na nossa fé. A gente precisa ser firme no Evangelho. A gente precisa ser firme na palavra. Porque a palavra é a palavra correta, certa, desde o princípio. A palavra sempre foi a mesma. Ela nunca mudou. Nunca mudou. Você não vai encontrar um texto ou uma palavra no Antigo Testamento que é desmentido no Novo e vice-versa. O Antigo Testamento é tão contemporâneo, moderno, contemporâneo, do que o Novo Testamento. Meus irmãos, que nós saibamos ter conhecimento da palavra, entendimento do Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que nós devemos aprender sobre o Evangelho? Porque nós precisamos entender e apreender sobre os ritmos livres da graça. Quando Saulo foi abordado, quando Paulo, antigo Saulo, foi abordado por Cristo, Cristo não obrigou ele a aceitá-lo. Cristo interpelou, o parou, disse: agora chega, né, meu filho? Chega dessa vida que você leva. Você será um ótimo discípulo pela audácia, pela coragem, pelo conhecimento que você tem. Deixa eu te usar. E o que foi que ele fez? Senhor, o que queres que eu faça? Sem entender o que estava acontecendo. Ele literalmente se entregou para Cristo. Meus irmãos, o Evangelho, ele não é tão pesado. E o Evangelho também não é tão complicado demais. Ele é único e ele é fiel. A palavra é a palavra ontem, hoje e sempre. Não se deixe levar por doutrinas vãs. Não se deixe levar por aqueles que não conhecem a Cristo. Não se deixe levar por aqueles que te oferecem um caminho fácil. Aqui já está dito que o caminho não vai ser fácil. Mas o caminho, ele pode ter um alento durante essa caminhada. E o alento é Jesus. Que você saiba escolher o teu caminho. Que você saiba, que você possa, na realidade, aceitar Jesus na tua vida. E que você possa dizer todos os dias que você levantar: Senhor, o que queres que eu faça? Fica na paz. Que Deus esteja contigo e que Cristo seja teu guia. Até a próxima.